Yet. Keep winding. Where to? It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat. But I love him. And he loves me. We're going to fight this illness together. This black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant, Stephen. He has pneumonia. The only way he will survive will be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? Essas são partes do filme A Teoria de Tudo, de 2014, que retrata a vida de Stephen Hawking, um físico teórico e cosmólogo britânico, e um dos mais conhecidos e consagrados cientistas da atualidade, com mais de 200 pesquisas e livros publicados. Agora, com seus 75 anos, Stephen é muito conhecido por suas surpreendentes teorias sobre a origem e funcionamento do universo, e continua propondo ideias revolucionárias, mesmo enquanto sua doença o deixa cada vez menos autônomo. Aos 21 anos, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, doença que ganhou grande visibilidade na internet por conta do desafio do balde de gelo de 2014, ou em inglês AOS, Ice Bucket Challenge. Ela é uma doença degenerativa progressiva que afeta as células nervosas do cérebro e da medula espinhal. A própria palavra, amiotrófica, indica a inatividade muscular, mas, por mais que pareça, não são os músculos diretamente afetados pela ELA, e sim os neurônios motores superiores no cérebro e os inferiores na medula espinhal, que se degeneram. Esses neurônios são os que mandam o músculo contrair ou relaxar, de modo a se movimentar, ou seja, com ela, gradualmente, o cérebro perde sua capacidade de comandar os músculos do corpo. Ela, porém, afeta cada pessoa de modo diferente e é marcada por sinais de comprometimento dos dois grupos neuronais já citados, os motores superiores e os motores inferiores. Se a doença atinge e degrada os superiores, que são localizados no cérebro, ocorre uma série de contrações musculares involuntárias. Se atingir e degrada os inferiores, na medula espinhal, seus músculos irão atrofiar e ocorrerão fasciculações, que são pequenas contrações musculares locais, momentâneas e involuntárias. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença que progride, ou seja, ela começa em um grupo de neurônios e depois se espalha para os redor, afetando os músculos de todo o corpo. Isso pode acabar tirando a habilidade de andar, falar, escrever, engolir, respirar, entre outros, já que, uma vez que os músculos não recebem os comandos, eles começam a atrofiar e encolher. Ainda não há cura para essa doença, e a Associação de Esclerose Lateral Amiotrófica diz que metade das pessoas diagnosticadas vive apenas de 2 a 5 anos após o diagnóstico, e apenas 10% vive mais de 10 anos, provavelmente com a ajuda de máquinas respiratórias. Porém, há estudos para se achar uma cura. Um deles é o uso de células-tronco embrionárias. Para conhecer os conceitos básicos relacionados a células-tronco, você pode assistir a videoaula produzida por Helena Costa clicando aqui. Voltando às embrionárias, há algumas dificuldades em seu estudo e aplicação, já que o uso dessas células é polêmico, devido a questões éticas e religiosas. Seu uso está relacionado aos limites dos conceitos de vida e morte. Assim, questionamentos são feitos sobre a possibilidade de matar uma vida em potencial. O problema biológico que dificulta sua utilização é que a chance da compatibilidade das células produzidas a partir de um embrião qualquer com o organismo do paciente não é tão grande, e o corpo pode compreender essas células como um agente invasor estranho a ele, e de modo a eliminá-las. Entretanto, há um outro tipo de células-tronco, as chamadas IPS, que, livre dessas questões,
são originadas de células somáticas do próprio paciente, ou seja, são produzidas a partir de quaisquer células de seu organismo, como uma célula da pele ou uma célula muscular, com exceção das células reprodutivas, os gametas. Mas o que exatamente são essas IPS? Bom, as células tronco IPS são células pluripotente induzidas que possuem, como o próprio nome já indica, um potencial de diferenciação similar ao das embrionárias, porém, são células que se modificaram a partir de uma célula somática normal a uma célula tronco. Os pioneiros dos estudos dessa célula foram os japoneses Takahashi e Yamanaka, que entenderam o processo de diferenciação de uma célula embrionária. No desenvolvimento, ela é capaz de originar todas as células somáticas do indivíduo, como as da pele, dos olhos e dos músculos. Eles então conseguiram reverter esse processo, de modo a transformar uma célula já diferenciada em uma célula tronco, com a capacidade similar às embrionárias de se diferenciar em muitos outros tipos celular. Para isso, inseriram 4 fatores de transcrição associados à reprogramação celular, sendo eles o OCT4, o SOX2, c-Myc e KFL4. Essas moléculas são capazes de ativar alguns trechos do DNA que estavam inativos, e com isso, retomam processos que permitem essa modificação do comportamento celular. Para realizar essa inserção, os pesquisadores utilizaram vetores virais, vírus manipulados geneticamente, de modo a reduzir essa capacidade de causar doenças. Com técnicas da engenharia genética, foi possível somar ao DNA desses vírus os genes que seriam transferidos a determinada célula. Deste modo, o vírus, infectando a célula, trará consigo uma ou mais cópias dos genes desejados, que são, neste caso, os genes capazes de gerar os fatores de transcrição, o OCT4, SOX2, c-Myc e KFL4. Os vírus já manipulados são, então, inseridos na célula diferenciada e os 4 fatores de transcrição entram em ação, revertendo o processo de diferenciação da célula de modo a torná-la capaz de se transformar em outros tipos celulares, ou seja, ela se torna pluripotente. A questão agora é: como aplicar essas células ao tratamento de pacientes com ela? Bom, muitos estudos revelaram que o ambiente no entorno dos neurônios motores dos pacientes é tóxico. Assim, antes de se aplicar esse novo tipo de célula diretamente na região onde os neurônios se degeneraram, precisamos compreender como tornar esse meio atóxico e como controlar o processo de diferenciação das células, ou seja, entender o que faz uma célula indiferenciada e pluripotente ao entrar em contato com a área degenerada se tornar uma célula nervosa e não uma célula sanguínea ou até mesmo uma célula tumoral. Deste modo, a saída mais próxima para a aplicação dessa célula no tratamento da ELA é encontrando fármacos para tratar esses pacientes. Como a descoberta de novas drogas para tratar esclerose lateral amiotrófica é muito difícil pela falta de acesso a neurônios de pacientes com ela, um grupo de pesquisadores gerou neurônios motores através de células-tronco IPS induzidas de células somáticas de pacientes. Dessa forma, esses neurônios motores que se comportavam de maneira similar aos de pacientes com esclerose lateral amiotrófica poderiam servir como uma ferramenta útil para os testes de novas drogas, utilizando essas células no laboratório para testar os diferentes compostos. Além disso, como cada paciente é afetado de modo diferente pela ELA, certo tratamento será mais eficaz em determinada pessoa, ou seja, através de suas próprias células-tronco IPS, pode-se chegar ao melhor tratamento para o paciente. Entretanto, considerando que esse método ainda é pouco desenvolvido, por mais que a sua utilização seja um grande avanço, uma cura para ela não está tão próxima. Esse mecanismo de triagem de novos fármacos através das células-tronco IPS, porém, pode ser aplicado em outras doenças e transtornos mentais, como o autismo, por exemplo, de modo a se mostrar uma saída inovadora que pode representar um grande salto na medicina. Se quiser saber mais sobre os aspectos genéticos do autismo e o potencial das células IPS em busca de novos medicamentos, assista a essa outra videoaula de Etel Rudnitsky. Já quanto ao estudo de células-tronco IPS como terapia celular, nosso foco deve estar em algumas questões, como a inserção correta das células para que cada uma vá para o lugar desejado, a manutenção de um ambiente atóxico para as células nervosas e o controle sobre a diferenciação das células, de modo a evitar a geração de tumores.
Neste cenário, a estratégia que aparenta ser mais promissora é a neuroproteção, para se evitar o processo de morte celular dos neurônios. Entretanto, para que ela ocorra mais amplamente, há necessidade de um diagnóstico precoce, evitando a morte de um maior número de células nervosas. Vale ressaltar também que grande parte dos pacientes atualmente demora aproximadamente 1 ano para conseguir um diagnóstico clínico de ela. Assim, deve haver um esforço muito grande, não só para entender a doença e buscar terapias, mas também para buscar um diagnóstico clínico mais rápido e efetivo. There should be no boundary to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope. Thank you. Sorry, did you say something? I said thank you.